Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livros. E nós chegamos ao 10º capítulo de S, O Navio de Teseu, do escritor fictício V.M. Strack, mas que todos nós sabemos que quem escreveu foi o Doug Dorst, em parceria com o JJA. Depois da vinheta, nós vamos comentar sobre esse capítulo final de S. Para falarmos desse último capítulo, nós temos que lembrar do nono. Bom, no nono capítulo, S acorda em um apartamento e ele não sabe como ele foi para lá. Lembrando para nós o primeiro capítulo em que S não sabia porque estava em uma determinada cidade. Ele também fica sem saber como é que tem sempre comida para ele, porque ele acorda e tem sempre café e biscoito, é assim que ele se alimenta. Ele também sabe das notícias, saindo uma vez por dia para pegar um jornal em uma determinada banca. É um jornal local, de graça, e ali ele sabe o que está acontecendo no mundo. Porque ele está numa cidade que ele apelidou cidade do inverno, porque neva o tempo todo, faz muito frio e venta. Em um determinado dia que ele sai justamente para pegar esse jornal, na volta ele encontra um bilhete na porta do prédio, pedindo para ele ir até um prédio mais distante, que fica a 800 metros de onde ele mora, porque uma determinada pessoa quer conversar com ele. Ele pensa que é uma armadilha, porque ele é da resistência, então ele está achando que são os agentes de Vervoda que vão querer matá-lo. Mas mesmo assim, ele resolve correr o risco. Quando chega a esse prédio, sobe até o 9º andar, onde o bilhete dizia para ele ir, e quem abre a porta para ele é Sola. Ou seja, finalmente a mulher que ele estava procurando no primeiro capítulo, acho que ele encontra no primeiro capítulo, que passa o livro todo procurando, ele vai encontrar no 10º capítulo. E aí eles começam a conversar, obviamente ele faz muitas perguntas e Sola diz para ele que não tem todas as respostas. Uma das respostas que ela tem é que eles têm que fazer mais uma missão. E o convence a ir embora dessa cidade do inverno. Eles atravessam a cidade, essa não tem nada, né? Somente a roupa do corpo. E ele passava os dias escrevendo justamente entre as linhas e entre o título e as reportagens do jornal que ele pegava de graça. Quando ele chega no porto, o porto está congelado. Ele fica com receio de atravessar aquela placa imensa de gelo até onde se encontra o navio. Sim, novamente o navio aparece. E mais Sola dá força para ele e eles vão e conseguem chegar até onde o navio está ancorado. Se embarca e relembra que aquele navio parece o mesmo navio que ele foi capturado a primeira vez. Para onde ele foi levado a primeira vez? O navio está todo modificado, né? Tábuas reaproveitadas, vela costurada, mas ele percebe que é o mesmo. E durante esse período que ele está no navio, ele nota também que a tripulação é outra, porque ele não vê mais nenhum rosto e sente falta de redemoinho. No caminho, Sola fala para ele que a missão é matar Vervoda. E então o capítulo termina ele chegando justamente no lugar da Europa aonde Vervoda tem a sua casa. No 10º capítulo, Sola e S descem nesse lugar mais afastado, um porto mais afastado, que vai dar acesso à mansão de Vervoda. Vervoda vai dar uma festa com as celebridades mundiais, líderes de vários países, e tanto S como Sola vão fazer papel, ele de garçom e ela de cozinheira, e vão tentar envenenar Vervoda. Eles andam um pedaço, depois eles têm que subir uma montanha, né, no meio da floresta de mais ou menos uns 400 metros de altura, e quando chegam lá em cima, os empregados já estão lá. E já está tudo acertado porque existem pessoas da resistência infiltradas entre esses empregados e dão roupas para S e para a Sola. E S levou a sua maleta, onde estão as fórmulas, os vidros que ele prepara os venenos e que da metade do livro até agora ele vem assassinando os agentes de Vervoda desde que ele entrou na resistência. S se veste de garçom, vai e começa a servir. Lá ele identifica justamente o filho
de Vévoda. Chega um determinado momento, ele sai sorrateiramente e vai para o galpão onde ficam os tonéis de vinho. É um vinho preto, parecido com aquela matéria escura que ele viu quando estava fugindo com a Corbeau, o Pfeiffer e o Stan Falk. Ele vai e pensa em envenenar todas aquelas pessoas da festa, mas ele recua. Apesar dessa ser a sua missão, ele resolve somente exterminar tanto o filho de Vévoda como o próprio Vévoda. O que ele faz? Ele coloca um preparado nesses tonéis e aí é para as pessoas ficarem com diarreia. É justamente isso que acontece. É nesse momento que o narrador muda o foco, deixa de acompanhar S e passa a acompanhar o filho de Vévoda, que é mostrado para o leitor como uma pessoa insegura que lerá um discurso onde ele vai tomar posse das indústrias do pai, mas ele não gosta de nada daquilo, ele só está fazendo aquilo obrigado porque ele tem que fazer. Se aproxima, oferece para ele uma bebida, ele diz que não quer aceitar, S diz que ele parece estar tenso e que a bebida irá relaxá-lo. O personagem pensa que ele é muito ousado, mas mesmo assim aceita a bebida e sobe para falar. No que sobe, ele começa a dizer várias verdades, inclusive a falar de que aquelas pessoas que estão ali só estão justamente pelo dinheiro, que são pessoas horríveis, que não têm nenhum caráter, enfim, fala tudo aquilo que ele realmente pensa daquelas celebridades que vivem ao redor do pai dele e da indústria, mas só com o intuito de matar e querer cada vez mais poder. Durante o caminho para a mansão de Vévoda, tanto Sola quanto S treinaram vários assovios com pássaros, porque é assim que eles pretendiam se comunicar. E é justamente isso que acontece. Quando S sai, ele volta para o tonel e ouve o assovio de Sola, comunicando para ele que está em outra parte da mansão, na adega. Ele segue o som do assovio e vê que ela está subindo de nível, porque a adega tem vários níveis. E ele começa a procurar e essa adega é como se fosse um labirinto. Ele acaba vendo um macaco. Esse macaco olha para ele, tem uma pedra na mão e sai destruir de vinho. Justamente o vinho que Vévoda considera um dos melhores. Esse também encontra com Vévoda, vê que ele está muito mais velho, é de cabelos brancos, mas mesmo assim tenta matá-lo, ele foge, mas o macaco, à medida que vai estourando vários tonéis, acaba por afogar Vévoda também. No final, S encontra Sola e eles entram em uma espécie de delírio, imaginando sair dali e, ao sair, voltar novamente ao navio, onde a tripulação o espera. Eles fogem, reconstroem a sua vida. E aí termina o livro S. O Eric e a Jen vão morar em um país frio da Europa. Eles aproveitam o dinheiro que Seren está enviando para o Eric e vão fazer lá as pesquisas sobre o Straka. E a Jen finalmente se forma, mas ao receber um e-mail do pai, ela diz que não vai à formatura e que, mesmo que fosse, preferia que ele não aparecesse. Ele diz que respeita a decisão dela. E o pai vai e suspende o cartão de crédito que ele dava para ela e ela acha isso mais do que justo. Eles continuam então a pesquisar quem é Straka e acreditam que no fundo era Vaclav o tempo todo. E chegou à conclusão que Filomela, que é o FX Caldeira, apesar de nunca ter visto o Straka, só tomar contato através das traduções que fazia, sempre o amor. Na última página, eles encostam o livro, fazem a última anotação e vão viver a vida deles. Dentro dos itens que fazem parte do livro, nós temos uma carta que a Filomela, a FX Caldeira, escreveu tanto para Eric quanto para Jen, antes de morrer. E aí a carta que ela escreve é a seguinte: para meus novos amigos, espero ter sido útil a vocês. Esses são, é claro, assuntos que me interessam. Lembram-se, contudo,
Por favor, lembre-se, contudo, por favor, de que nem todas as perguntas devem ser respondidas. Assuntos do passado talvez possam permanecer no passado. Assuntos do presente e do futuro talvez possam permanecer inexplorados. O mundo não vai acabar por causa disso. Vou lhes dizer o que mais importa, entre parênteses, embora vocês já devam saber conhecendo a minha história. É o amor. Quando vocês se apaixonarem, meus amigos, entreguem-se. É meu desejo mais afetuoso que este bilhete os encontre felizes e saudáveis e entregues. Beijinhos, meus amigos. Ermelinda Pega, que era o nome que ela usava, a Filomela, depois que ela foi para o Brasil e sentia-se perseguida. Então, aqui a gente percebe que o autor nos dá uma resposta para todas as perguntas que tanto Jem quanto Eric não conseguiram encontrar as respostas, principalmente sobre o Straka, porque a própria Filomela não sabia e nunca tinha visto o Straka, mas mesmo assim amava. Nós vamos descobrir de que o capítulo 10 tem 10 notas, e cada nota tem o nome de uma cidade de um determinado país. Então, eu descobri na internet que se nós formos calcular a latitude e a longitude de cada cidade e vermos aqui, nessa esfera, que eles chamam esfera de Elvos, eu não sei se é assim que se pronuncia, nós encontramos essas letras na vertical. E você juntando cada cidade e colocando a letra em coluna, uma coluna ao lado da outra, vai formar uma frase. E essa frase é a frase que a Filomela escreve para Straka, dizendo que sempre o amor. Esse é um dos enigmas que pode ser encontrado aqui na nota. Então, gente, é isso. Vou voltar em um próximo vídeo para encerrar esse projeto de Écio, o navio de Teseu, aonde eu farei uma apreciação. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o seu like. Se não são inscritos no canal, se inscrevam, comentem e nós nos encontramos em um próximo vídeo, onde eu concluo o projeto de Écio, o navio de Teseu. Até lá!